Vamos lá, passando a bola para você e estamos Tá aí. bom. O Kennedy, qual vai ser que diferença faz a colaboração, a eventual colaboração ou eventual delação do Coronel Cid diante das provas que a Polícia Federal já colheu contra o Bolsonaro? Ô Zé, tem um caminhão de provas contra o Bolsonaro, tem muita coisa, né? Mas faz uma diferença do ponto de vista jurídico e uma diferença muito maior do ponto de vista político, da disputa de narrativas políticas. Porque a gente sabe que tem uma parcela da população e do bolsonarismo raiz que acredita em tudo que o Bolsonaro disser. Se alguém do próprio grupo, que era o carregador de mala, o ajudante de ordens pagava a conta, vem e conta e a história toda, está na voz dele, isso demole e tira a credibilidade da narrativa do Bolsonaro. Ajuda a desconstruir o Bolsonaro e as mentiras dele, né? Dá mais peso aos... Eu fiz umas anotações aqui, eu quero ler para não esquecer de nada, né? Que os crimes têm mais credibilidade narrados na voz do Mauro Cid do que só nos inquéritos da Polícia Federal e do Supremo. Por quê? Porque tem um debate político estabelecido, né? Tem uma divisão política no país, a gente viu o resultado da eleição, a extrema-direita ganhou voz nos últimos anos, portanto, se tem alguém do campo de lá e entrega o Bolsonaro, isso tem bastante, isso reforça, além de reforçar juridicamente o trabalho da Polícia Federal e do Supremo, e vamos respeitar o trabalho da Polícia Federal, está sendo muito bem feito, isso dá mais peso ainda. E outra coisa, Zé, pode revelar muito mais coisa, porque isso é o que foi descoberto. Quando se apreendeu o telefone do Mauro Cid, ele deixou na nuvem, agora tem um exame de celulares do Frederico Assef, que é advogado da família, uma espécie ali de Era, faz-tudo. né? Era. Já, Continua já sendo. foi Flávio Bolsonaro, dispensado, sim. né? No É, caso teve uma foi, notícia hoje. Uhum. né? Mas o Flávio Bolsonaro estava defendendo, não, a gente confia muito nele, é um cara muito leal, muito bacana, ou seja, estão morrendo de medo, né? Então, o Mauro Cid pode revelar muita coisa que a gente não sabe. Ele teve E 4 isso é anos junto com o condição para Bolsonaro. delação, né, Kennedy? Porque Exatamente. você ia Vamos falar lá, isso, mas eu vou te furar. manda Desculpa. ficha. Mil perdões. Não, é que você sempre fala isso, então eu vou citar um tal de Kennedy Alencar. Tem uma enorme diferença em relação à Lava Jato, porque não se trata de você chantagear o preso com uma prisão por tempo indeterminado para ele contar algo que você não sabe. A Polícia Federal já levantou as provas contra ele e contra o Bolsonaro. Então não é que é uma suposição, uma pescaria, joga lá uma rede e vê o que Isso. vem, né? Eles já sabem. E para ele valer essa delação, eventual delação ou colaboração, ele precisa acrescentar coisas que a Polícia Federal ainda não sabe ou buracos que haja na narrativa ali, né? Na narrativa não, no que foi apurado. Então, tem uma diferença fundamental. Primeiro que já houve uma investigação baseada em fatos, como já está dizendo aqui, a Fabiana Carvalho, o celular dele já delatou, né? Então, Isso. já tem. Então, é muito, é complementar, não é a essência da investigação. Essa é Isso. a grande diferença, não é isso? É isso que você citou, era um meio de prova e ele não é o chefe da organização, né? O cabeça não pode delatar, ele vai entregar gente acima dele. Então não é só o Bolsonaro, não, né? Ele pagava a conta da primeira-dama também, né? Pode ser que tenha pago de familiares do presidente. A família dele é uma família política acostumada com aquela tecnologia da rachadinha. Mas vamos ter a Super Quinta, né, Zé? Lá nos Estados Unidos tem a Super Tuesday, né? Que é a Super Terça, Uhum. que é quando tem todas as primárias se concentram ali em vários estados e tal. Aqui haverá 8 depoimentos na Super Quinta da Polícia Federal. Vai ouvir o depoimento das seguintes pessoas. Olha aqui, ó. Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o Mauro Cid, o Mauro Cid, Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid, os assessores do presidente, o Marcelo Câmara e o Osmar Crivellati, que são militares, e os advogados, Fábio Weingarten e Frederico Assef. O Mauro Cid está colaborando com a PF, está contando coisa para a PF. E parou de vazar de sexta-feira para cá, de quinta-feira para cá, todo dia tinha um vazamentozinho ali. A Polícia Federal está segurando uns vazamentos aí. Então, está se alimentando
de evidências de coisa para perguntar simultaneamente para essas 8 pessoas. Não é que marcou um depoimento de 1 à 1 da tarde, outras 2, outras 3, outras 4. Vai todo mundo depor na mesma hora. E vamos ver o que os investigadores vão Agora, perguntar. Então, você isso é acha assim, importante. você acha sinceramente que ele vai contar coisas novas ou vai apenas assumir toda a culpa para si mesmo? Eu acho que ele vai contar coisas novas. Se ele assumir toda a culpa para si mesmo, a polícia já tem as provas Ele está para perdido, né? culpá-lo, né? Uhum. Tem mensagem dele dizendo, olha, é melhor não fazer transferência e entregar em dinheiro vivo lá, os tais US$ 25.000 para o pai. Eu acho que tem muitas provas. Se ele não traz nada de novo, isso enfraquece. Por isso é que tem que ver se a colaboração dele será uma colaboração voluntária, ele ajuda até um determinado ponto e para, ou se resulta numa delação premiada. As duas podem implicar em penas menores. Quando o réu voluntariamente confessa e tal, isso cria um atenuante para a pena. É que a delação é uma lei específica para combater organizações criminosas. Então você pega um peixe menor que delata os peixes maiores ou o chefe do cardume, né? Uhum. Então, para evoluir para uma delação, se for uma delação premiada, tem que trazer coisa nova. Se for uma colaboração, eu admito que eu fiz isso mesmo. Meu pai ele foi lá e entregou o dinheiro, aí fica no âmbito da colaboração. Isso para a Polícia Federal. Para a CPI, Zé, o efeito político é maior ainda. A gente lembra do caso do Heriberto França, que foi um motorista que depois da CPI do Collor, do PC Farias, Fernando Collor de Mello era presidente da República, sofreu um impeachment em 1992. E, a partir do depoimento do Heriberto França, se descobriram os fantasmas do Collor. E o PC Farias usava fantasma para pagar despesas do Collor e de familiares do Fantasmas é Collor. diferente de laranja porque eram pessoas que não existiam, não é pessoas Isso. reais, né? Mas tem um parentesco. A Sim, metodologia é parecida. Você usa o fantasma, né, pessoa que não existia, para pagar uma despesa, pegava né, alguém que não existia, fazia um CPF falso e criava, simulava isso. E a família Bolsonaro adora um laranja, tecnologia das rachadinhas, né? sim. Então, para a CPI, você imagina um depoimento. O Mauro Cid na CPI está exercendo o direito de ficar calado. Ele faz aquele discurso inicial e depois ele fala: vou ficar calado. Imagina o Mauro Cid sentar numa CPI, para o país inteiro ouvir ele contando o que o Bolsonaro fez na presidência da República. As investigações das quais ele está envolvido, o que ele sabe. Vou começar pelas mais, assim, falsificação de cartão de vacina, né? Parece coisa rasteira, mas pode ser, a partir dali, desencavar todos os crimes contra a saúde pública que o Bolsonaro cometeu na pandemia, né? Fica essa discussão na imprensa aí se foi golpe ou não foi golpe, a coisa da Dilma, o impeachment da Dilma. Assim, o Bolsonaro desmoralizou o expedite do impeachment no Brasil. Porque se tinha alguém, um presidente contra alguém, havia prova, era o Bolsonaro, né? Mas isso é outro programa por um outro dia. Então, falsificação de vacina. Joias. Atos golpistas, que se você ampliar, vai ali para como é que chamou o hacker e levou para dentro do Ministério da Defesa, como é que discutiu que ia fraudar a urna, as teorias conspiratórias, né? Milícias digitais, aquele gabinete lá dentro, o gabinete do ódio, que ficava dinamitando todo mundo, né? Você tuita um negócio, aparece aí essa milícia digital dele aí, para ficar atacando as pessoas na internet. Como eu tenho couro duro, eu estou acostumado com esse povo. Tem gente que não tem. Intimidava muita gente. Via muito jornalista sofrendo com esse negócio aí, com a intimidação desses vagabundos, que é o que eles são. Então, o Mauro Cid, depondo numa CPI, ele pode, assim, demolir a narrativa do Bolsonaro. É o cara que estava do lado dele, né? É o cara que sabe dos segredos dele. Então, eu acho que um depoimento dele é demolidor, tanto do ponto de E, vista jurídico, uma delação, tanto uma colaboração ou delação, né? Demolidor tanto do ponto de vista jurídico, mas sobretudo político. e tem uma coisa que talvez ainda não esteja bem avaliada, mas que eu acho que é uma diferença fundamental, que ouvindo você falar me ocorre, é que uma coisa é você ser um criminoso que pratica crimes em benefício próprio e, eventualmente, delata alguém que faz parte do mesmo esquema, pode estar até acima de você dentro da organização criminosa, mas os dois estão cometendo crimes em que ambos vão se beneficiar. No caso do Mauro Cid, tirando a falsificação das carteiras de vacinação,
Ele não se beneficiou em nada, ele não ficou mais rico, apesar de ter movimentado milhões na sua conta, não foi para aumentar o patrimônio pessoal dele ou do pai dele, foi para aumentar o patrimônio da família Bolsonaro. Então, é mais grave, porque não alguém que, parceiros no crime, vamos roubar juntos, vamos nos locupletar juntos. Não. É alguém que foi um funcionário público, um militar de carreira, com uma ficha que diziam era exemplar, que é corrompido pelo Bolsonaro. Imagina se o Bolsonaro tivesse sido reeleito e a gente não soubesse desses casos. Mauro Cid estava lá dentro, já tinha virado general a uma altura dessa, podia ser ministro da Defesa ou alguma coisa, ou Não, ele comandante ia do Exército. virar, ia Você ser imagina, comandante da tropa de elite do Exército em Brasileiro, numa Goiânia, tropa sediada em Goiânia, a 200 quilômetros de O Lula Brasília, prontos para cortou, fazer um golpe. né? O Lula cortou. Não deixou, estava pronto para dar um golpe de Estado. É que a aposta do Mauro Cid era essa, né? Na verdade, esse pessoal queria dar um golpe. É que eles não Exato. conseguiram, né? E fica a imprensa falando, o alto comando não quis dar um golpe. Tem esse papo agora para proteger os militares da CPI. O alto comando não podia dar golpe. A sociedade brasileira não aceitava golpe. Não tinha clima para golpe. Não foi uma concessão do alto comando não dar golpe. Né? Eles Tem estão com uma esse papo agora grande. que eles estão morrendo de medo da CPI. Eu, Né? É uma eu vergonha. recomendo, eu recomendo para quem compra essa versão ler os documentos que o National Archive dos Estados Unidos divulgaram faz poucas semanas sobre o golpe no Chile. Lá fica muito claro que o golpe foi gestado dentro da Casa Branca do Salão Oval entre o Nixon e o Kissinger. Né, as informações, como é que tá, por que que deu errado primeiro, o que que faltou, era tudo. E isso, quer dizer, é assim que militar brasileiro ou latino-americano dá golpe, é com aval de uma força superior que sabe que vai garanti-los em caso de um negócio dar errado, certo? Aqui não havia essa circunstância, porque os sinais emitidos pelos Estados Unidos eram o oposto. Né? Se vocês aprontarem, veja lá, hein? Não é É assim que isso as aí. coisas funcionam. Então, Não, é muito diferente de 64, quer dizer, não é uma decisão, você tem razão. Não é só porque havia generais bonzinhos que não, mas seguraram a os barra. Toledo, você lê As todo dia na circunstâncias. imprensa, ouve no rádio e na TV o dia inteiro. O alto comando não quis dar um golpe. Esses caras são golpistas, não reconheceram 64 até hoje. Tiveram uma reforma da Previdência para beneficiá-los. Quantos cargos no governo federal? 6.000 militares no governo federal. O GSI é um cabide de emprego, entendeu? É que eles não tiveram força para dar um golpe. Aí o alto Não comando tinha vê, a as gente não tem condições força. necessárias, né? Entendeu? Exatamente. As condições materiais não existiam, não tinha apoio internacional, não tinha apoio da sociedade civil, não tinha apoio da imprensa. Em 64, a imprensa apoiou o golpe. Tinha clima internacional, a elite queria Aí, golpe, no entendeu? golpe no Não Chile, a deram CIA golpe por isso. forneceu dinheiro, armamento, infraestrutura, tudo. Quer dizer, é muito diferente da situação. Realmente não tinha condições objetivas para um golpe. Poderiam até tentar, mas a chance de ser malogrado, dar errado, isso se voltar contra eles era muito grande, daí não quiseram correr o risco. É isso aí. É isso, Zé. Vou pensar na síntese aqui. Você Tá quer dar bom, uma lida enquanto nos você pensa comentários aí, eu aí? vou ler aqui que temos muitos e muitos comentários. Então, a pergunta, só para lembrar, qual diferença faz a eventual delação do Coronel Cid diante das provas contra Bolsonaro? E aí, o Danilo Sotero Rogério, primeirão da fila, como sempre, disse, ele, Cid, né, pode apontar o caminho para a PF conseguir mais provas. Rebeca Vidali, nessas alturas, pode ter pouca relevância, mas é melhor delatar do que bancar o valente e ter pena maior. Rosiane Arroxo, também é nossa contribuinte permanente. Boa noite, docinhos de coco. A suposta delação só servirá para salvar o pai e talvez a imagem do exército. Rotten Root, Cid corre risco de chegar na festa depois que o bolo já foi cortado e distribuído. Renato Macedo, delação de Cid pode confirmar envolvimento de Bolsonaro em diversos crimes, é o que o Kennedy falou. Lucélia Lima, Isso. delação de Cid pode ser o mapa da mina. Fabiana Carvalho, Boa o essa. celular dele já fez a delação. Também é boa. Boa. E Antônio Cardoso Neto, desculpa.
Acho que Cid vai assumir toda a culpa, será expulso do exército e não vai entregar ninguém. A esposa vai receber uma baita de uma pensão. Isso, se acontecer, acontecerá mesmo, porque até sequestrador, traficante de drogas e cara que atropela colegas de farda é declarado morto-ficto e os seus descendentes Isso. recebem a pensão, né? Renato Macedo. Melhor do que os óculos chiques do Toledo, só as meias lindas do Kennedy. Que meias são essas, Kennedy? Opa! São as meias que eu uso para fazer entrevista, que eu tenho usado umas meias coloridas aqui. Eu estou usando desde quando eu morava lá nos Estados Unidos. Aí tô. Entendi. Sabe como é que é, né, Toledo? Tem uma conja que me deu uma modernizada, deu uma rediagramada aqui. Aí tem aí Tá certo. umas meias assim. Ah, não, Mas porque não tem a eu elegância, tava não tem a estranhando, né? elegância do seu Porque toque. não dá para ver os pés do Não Kennedy dá para aqui ver no bem aqui. Análise da Notícia, né? Mas É lá, assista as é lá no, entrevistas lá no É Notícia na na Rede Não é TV, notícia na quinta-feira às RTV. 23h45. Isso, Faz a propaganda aqui propaganda aí, Zé. grátis. Faz a propaganda aí. Maria Ribeiro, boa noite, queridos. Toledo, que óculos maravilhoso. Eu amei. Muito obrigado, Maria. Olha, Augusto S.O. Petroni, depoimento em 2 dias, de um total de 10 horas, contou muito. Muito bom. Então é isso aí. boa. Chegamos a uma síntese, Kennedy? Chegamos. A delação de Cid reforça provas e demole narrativa política de Bolsonaro. Ou reforçaria e demoliria, acho que cabe, porque está com 70. Reforçaria, tem Uhum, mais 3, demoliria, tem mais 2, acho que cabe na pinta. Delação de tá, Cid reforçaria provas e demoliria narrativa política de Bolsonaro. Pode tirar o política se ficar grande aí. Demolir a narrativa dele. Toda perfeito. narrativa é política, mas aí é só uma redundância para efeito de didatismo, né? Ninguém trabalha na Folha de São Paulo impunemente, né, Toledo? A gente carrega o É didatismo pro isso. resto da vida. Não é isso? Felizmente, né, que essa é uma Felizmente, qualidade. exato. É uma coisa, Uma uma qualidade. qualidade.